Olá, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um momento muito difícil, um momento que até mesmo Jesus, diante do túmulo de Lázaro, ele chorou quando viu que o amigo tinha falecido. Não é verdade? É o momento do luto, não é? Porque nós costumamos ler sempre Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Isso verdadeiramente, espiritualmente falando, isso é uma verdade, né? Mas existem alguns detalhes para aqueles que ficam aqui, porque mesmo na certeza que nós somos salvos e remidos em Cristo Jesus, existe a dor da perda. Isso aí é inevitável, não é? Então nós choramos, nós lamentamos a perda de alguém. Por quê? Porque nós não somos alienados religiosos, nós também somos carne, e a carne sente a dor da perda, não é verdade? Então nós temos que buscar um quebrantamento do nosso coração em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Lá em Salmos 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então Deus, mesmo quando nós estivermos com o coração abatido, com certeza Deus vai estar ali nos consolando, não é? Mas já adiantando, nós podemos ver que Jesus revela que a morte não tem a palavra final. A morte foi vencida, porque em João 11:25 e 26, o próprio Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então Jesus não está consolando apenas Marta no momento do falecimento de Lázaro. Ele está revelando uma verdade eterna. A morte não é o fim, é uma passagem, é um limite para esse corpo físico sujo pelo pecado, escravo das doenças e das dores. Então isto é apenas uma passagem, porque ele confirma também. Em João 11:23, ele diz para Marta: teu irmão há de ressuscitar. Aqui está a base da nossa esperança. Isso aqui não tem conotação religiosa, isso aqui é uma promessa do próprio Jesus, não é verdade? Então muitos morrem sem esperança, mas nós temos uma esperança, porque nós, verdadeiros cristãos, nós temos a esperança, que ela está em 1 Tessalonicenses 4:13 e 14. Irmãos, que diz o seguinte: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, não mediante o homem, aqui está escrito assim: trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormem. Então hoje nós vemos várias pessoas congeladas no hidrogênio, pagando milhões pela manutenção, imaginando que um dia vai ter a cura daquela doença e ele vai voltar, vai ressuscitar. De forma alguma, é pura ignorância, como aqui está dizendo. Não sejamos ignorantes quanto aos que dormem, porque nós vamos voltar não por essa questão científica, nós vamos voltar mediante Jesus e justamente com ele. Esta é a promessa, essa é a certeza que nos traz as Sagradas Escrituras. Em 2 Coríntios 5:1, ainda tratando disso, diz: se a nossa casa terrestre se desfizer,
Se tudo que temos na terra se desfizer, se acabar, temos da parte de Deus um edifício eterno. Por quê? Isso nos garante que a despedida não é definitiva. Nós não somos sem dono, nós temos uma casa eterna. E já concluindo com relação a essa questão do luto, não é? Em Apocalipse 21:4 diz: e Deus limpará. Você que está chorando, sofrendo, como eu que perdi minha mãe também sofro. A palavra diz em Apocalipse 21:4: e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Observe, a Bíblia afirma que não haverá mais morte nem dor. Isto é uma promessa futura, porque a morte foi destruída. Mas como assim, Everaldo? Porque está escrito em Isaías 25:8: Deus destruirá a morte para sempre, e enxugará as lágrimas de todos os rostos, e removerá a vergonha do seu povo em toda a terra, garantindo vitória e o alívio final. Deus, amados e amadas em Cristo Jesus, aniquilará a morte para sempre. A morte que hoje nos faz chorar será vencida definitivamente. Amadas e amados, a dor é real, a saudade que nós sentimos é legítima, mas apenas o que está escrito na palavra de Deus permanecerá. E até aqui o momento deste vídeo, nós podemos ver claramente que a morte não é o fim, é apenas uma passagem para poder nos despedir deste corpo pecaminoso, cheio de doença e de dores. E se nós estamos chorando, a Sagrada Escritura também diz, Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é uma verdade. E encerrando eu digo, a pergunta que deve ficar nos nossos corações não é quem partiu, mas é a certeza de que quem partiu está no lugar que Deus reservou. Porque em João 14, versículo 1 e 2 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Olha o que Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não estaria te dizendo, vou preparar um lugar para vós. Então eu encerro, amados e amadas, dizendo isso: na casa de Papai do céu há muitas moradas. Não é porque Everaldo está dizendo, é porque Jesus disse também bem claramente: se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou vos preparar um lugar. Eita glória! Os nossos que partiram, amadas e amados, estão nesta morada que Jesus nos garantiu. Se não fosse assim, Ele não teria nos dito. Eles estão nas moradas celestiais. Glória a Deus. E que Deus possa abrandar seu coração, abrandar esse sofrimento, e que nós possamos entender uma coisa: o momento de orar, amar é agora, o momento de abraçar é agora. Tem pessoas que vivem de luto estando vivas, sabe por quê? Porque elas não são amadas. Tire a mágoa do seu coração, olhe para aquela pessoa que lhe magoou, libere o perdão, porque o Pai Nosso é condicional quando Ele diz: perdoa nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. Quem será aquela pessoa que está de luto, mesmo estando viva? Porque para ela você morreu. Libere o perdão, amados e amadas, porque só assim, verdadeiramente, o Pai também vai poder lhe perdoar. Então, amados e amadas, muito obrigado por assistirem os vídeos do canal. Se inscrevam e que Deus abençoe a todos vocês.